Podeis assentar, irmãos. Varão. Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida desse homem valoroso de Deus. Senhor querido Deus e Pai, aqui está um servo do Senhor, homem que anda debaixo da sua unção, do seu temor, do seu tremor, Pai. Obrigado, Deus, pela vida desse pastor, que ele possa nos trazer uma palavra vinda do Senhor, que ele possa ser boca de Deus, Pai, e que os nossos corações estejam ansiosos, Pai, para receber e para que ele seja bom solo para essa palavra, Pai. E é por isso que nós oramos, desde já agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Obrigado, viu? Louvado seja Deus por isso. Graças e paz, igreja. Boa noite a todos. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17, mais uma vez eu gostaria de trazer uma palavra de gratidão à igreja. O muito obrigado, agradecidos como igreja também, pela recepção de ontem. Eu recebi um feedback do setor, e o setor disse: olha, que recepção calorosa, que recepção maravilhosa, que recepção amorosa, que bênção, que pontapé inicial perfeito, para que este projeto venha dar continuidade aí durante este ano. Louvado seja Deus. Parabéns, igreja, pela recepção, parabéns, igreja, pelo apoio dos pais, apoio dos filhos e de todos que puderam estar presente aqui fisicamente, mas também ajudaram aqueles que não puderam de forma indireta. Muito obrigado, igreja, pela dedicação. Amém? Irmãos, nos últimos tempos, eu tenho testemunhado o que Deus tem feito em nossa igreja, como Deus tem agido em nossa igreja, como Deus e os milagres de Deus têm sido derramados no nosso arraial. Tem sido uma bênção. Se eu parar para testemunhar, eu vou ficar aí o dia inteiro falando dos milagres que Deus já fez na vida de pessoas aqui neste lugar. O dia inteiro falando de milagres e milagres, o quanto Deus e o que Deus já fez, o quanto Deus é bom aqui neste lugar. Se você parar para pensar e fazer uma análise, e olhar um pouquinho lá atrás e ver quão grande é este Deus, quanto Deus já nos livrou, já nos curou, já sarou a nossa igreja, já tirou pessoas lá do vale da sombra da morte e trouxe a vida novamente, já visitou pessoas nos hospitais, curou lá nos hospitais, sarou vidas lá nos hospitais. Ele visitou o leito do enfermo, curou, sarou os enfermos, porque é este Deus que eu creio, é este Deus que eu busco, é este Deus que eu sirvo, é este Deus que eu elevo um culto a Ele. E nós como igreja precisamos crer nisso, viver isso e falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, falar com motivação, cheios de fé. Eu fico maravilhado quando alguém sobe aqui e fala: Deus operou na minha vida, Deus fez na minha vida, porque Deus faz, Deus fará, Ele continuará. Então vamos ler. Gostaria de ler esse texto com você e gostaria que você pudesse manter a sua Bíblia aberta depois da leitura, sentados mesmo, mas com muita reverência a Deus. Na versão da minha Bíblia diz assim, a partir do versículo 10 até o versículo 17. Aqui fala de a cura de uma mulher paralítica. Em algumas versões fala a cura de uma mulher encurvada. Diz assim: e ensinava no sábado em uma das sinagogas. Eu abri um parênteses aqui, coloquei no templo. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus,
chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há quem é mister trabalhar, neste dia, pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, Jesus: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta mulher, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por meio dele. E algumas versões diz por ele. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, é com muito temor e com muito tremor que eu rogo ao Senhor, pelas suas misericórdias, que o Senhor possa manifestar a sua graça aqui neste lugar. É com o meu coração pulsando de temor que eu rogo ao Senhor que a presença do seu Espírito, Espírito de liberdade, Espírito de libertação, Espírito que cura, que sara, que restaura, se for necessário mexer lá nas profundas feridas, se manifeste aqui neste lugar. Senhor, é com muito temor que eu venho pedir agora, que a gloriosa presença do Espírito do Senhor, o único que pode convencer, o único que pode esclarecer, o único que pode iluminar, é o único que pode trazer à tona aquilo que está escondido lá no profundo na alma, lá nas raízes mais profundas. O Senhor é o único que pode fazer isso, pois eu te peço com muito temor, em nome de Jesus. Começa desde já, Senhor Espírito Santo, a manifestar a unção e a ação do Senhor aqui neste lugar, e começa a trazer à tona aquilo que tem mais afligido, mais afetado, aquilo que tem doído, aquilo que tem sangrado na alma. Comece a trazer à tona, ainda que neste momento comece a doer, mas Espírito de Deus, o Senhor é o único que tem poder de fazer isso, e que desde já começa a acontecer curas, comece a sarar pessoas, comece a sarar vidas aqui, das mais angustiantes sensações, ou feridas, ou angústias, ou depressões, ou até mesmo enfermidades físicas, emocionais, espirituais, não sei, mas Senhor, Espírito de Deus, comece a trabalhar, a estender as suas mãos sobre cada ferida aqui, porque o Senhor vê, e o Senhor sara. Eu te peço isso com muito temor, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade de agir aqui, apenas ilumine a nossa mente, ilumine a minha mente, e que eu possa apenas entregar a sua palavra, apenas isto, em nome de Jesus, amém e amém. Mantenha sua Bíblia aberta
E permita que Deus possa falar conforme Ele queira falar no seu coração. Absorve o que é bom e que você possa viver a partir de hoje aquilo que você absorver aqui. Nós sabemos que o contexto de Lucas, né, pastor, sempre mostra Jesus templário, o Jesus das sinagogas, né? O Jesus que ensina, o Jesus que ministra, o Jesus que cura. E a gente pode ver que é uma linguagem mais rabuscada, mais culta, até porque foi um médico que escreveu. E eu creio que cada evangelho desse foi para uma cultura local, transmitida de uma forma que todos pudessem entender. A última mensagem que eu preguei foi no livro de Marcos, foi de uma forma mais prática. Jesus exercendo seus milagres e o autor escrevendo de uma forma bem prática, porque aquele contexto, aquele povo precisava ouvir daquela forma e entenderam. Lucas apresenta Jesus como homem, viril, mas com uma linguagem um pouco mais culta. Mas eu gostaria de trazer de uma forma mais simples. Nós sabemos que esse contexto histórico de Lucas vai nos ajudar a entender melhor o porquê que este milagre foi tão impactante e até mesmo controverso naqueles dias, na época de Jesus. Esse episódio é interessante porque ele acontece dentro do judaísmo do primeiro século da época, sob o domínio do Império Romano, porém, isso significa que Israel não era politicamente livre, mas sim a religião predominava na época. A religião era um dos principais pilares da identidade do povo da época. As sinagogas eram o centro de vida daquela época. Era um lugar de ensino, era um lugar de oração, era um lugar de instrução, eram as sinagogas. Por isso que Lucas apresenta Jesus bem templário. Você vê em Lucas Jesus indo às sinagogas ensinar. Porém, no caso dessa mulher, que há 18 anos sofria de uma enfermidade espiritual, e quando eu li no original, realmente, ali diz no original, que era um espírito de enfermidade. Por isso que essa mulher foi tão marginalizada na época, foi tão excluída socialmente na época, porque a religião predominava na época, e a situação dessa mulher fazia dela uma mulher, vamos dizer, impura, rejeitada, mas era uma mulher que frequentava a sinagoga, era uma mulher que frequentava a igreja da época dela, era uma mulher que ia aos cultos da época dela, mas mesmo assim não tinha vez, sofria de preconceito, por conta de uma enfermidade espiritual, e culturalmente era normal da época. Toda enfermidade longa, no caso desta mulher, era uma enfermidade considerada espiritual. Primeiro, a visão da enfermidade, ela é clara, de um espírito maligno, que era causada por um espírito maligno. Se você observar aí no versículo 11, você vai ver aí. Segundo, quando Jesus chama a mulher de filha de Abraão, ou seja, essa mulher tinha uma identidade, pastor. Ela era considerada parte do povo de Deus. Ela não era uma estrangeira,
ela era, fazia, considerada mulher, fazia parte do povo de Deus, e mesmo assim, ela era oprimida, mesmo assim. Quantos de nós não vivemos oprimidos e enfermos e frequentando a nossa sinagoga de hoje? Quantos de nós não vemos todo domingo, vemos todos os domingos na igreja, mas ainda assim existem enfermidades, talvez nas nossas almas? Quantos de nós não sentamos aí, mas o nosso maior desejo é que Deus pudesse vir e nos curar completamente? Em terceiro, não era apenas uma cura física, mas sim um exemplo prático do reino de Deus na terra. Para que vocês possam entender um pouco melhor, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sempre tenho citado agora o pastor Adonias. Pastor, eu citei segundo o pastor Adonias na última mensagem, mas o pastor Adonias me enviou um vídeo mostrando justamente, muito bom vídeo, muito bom mesmo, que fala justamente sobre a vida, ou como vivia as mulheres de Israel nos tempos bíblicos. Quando eu assisti aquele vídeo, eu fiquei constrangido, e eu falei, eu vou fazer um resumo do que eu assisti, e eu gostaria de passar para vocês entenderem um pouco, porque eu creio que lá na metade da mensagem, você fala, agora eu compreendi, por que ele falou sobre o vídeo. Só para vocês terem uma ideia, naquele tempo, segundo o vídeo, as mulheres israelitas podia passar mais que a metade de sua existência grávida, amamentando ou cuidando de crianças pequenas. Ainda assim, eram elas que produziam pães, fabricavam roupas, administravam a economia da casa. Porém, a história registrou reis e profetas, mas foram elas que mantiveram Israel de pé. Sabia disso ou não? Foram elas. Então, para que nós possamos entender melhor, na época, só para vocês terem uma ideia, não existia água encanada, não existia eletricidade, não existia nenhum tipo de automoção. Cada grão de trigo que alimentava uma família passava primeiro pelas mãos de uma mulher. Cada fio de lã que passava pelas mãos das mulheres demorava semanas, mas se tornava roupa para as famílias ou para a família local. Cada jarro de água para fazer os afazeres da casa era trazido nas cabeças das mulheres. Elas andavam em média de 500 a 1.000 metros para trazer um jarro de água para os afazeres da família. E não era apenas uma vez, era várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. E no Novo Testamento, especialmente no contexto que nós estamos lendo aqui, do Império Romano e da sociedade judaica, as mulheres tinham papel mais restritos, e muitas das vezes elas eram marginalizadas. Mas foi aí que Jesus rompeu várias barreiras. Na época, na sinagoga, Jonathan, elas tinham um lugar lá de culto, que elas não se misturavam com os homens, até porque os homens não permitiam. Então tinha um lugar que ficava as mulheres e as crianças, ela não tinha poder de voz nenhum, quem pregava eram os maridos.
E hoje a gente vê a igreja, né, onde as mulheres têm se dedicado, têm se empenhado. Eu fico tão feliz de ver as mulheres se empenhando, exercendo o seu verdadeiro valor. E quando eu vejo isso, eu vejo uma igreja cheia de Jesus, cheia de Jesus. Quando eu vejo as mulheres se empenhando e se dedicando, falar, foi isso que Jesus fez, trouxe liberdade do cativeiro para as mulheres exercer aquilo que está nas mãos delas. Por isso que o serviço fino é as mulheres. Louvado seja Deus por isso. Jesus veio, rompeu várias barreiras. Jesus valorizava e incluía as mulheres. Jesus demonstrava compaixão e cuidado. Jesus defendia as mulheres contra a injustiça. Eu me lembro que quando Jesus libertou Maria Madalena e as outras mulheres, quando Jesus ia ensinar debaixo de uma árvore ou num campo, lá estavam as mulheres sentadas aos pés de Jesus para aprender mais de Jesus. E não somente isso, elas serviam a Jesus e os seus discípulos com os seus bens. Então, irmãos, por que eu estou trazendo isso? Pastor, você está pregando, é dia das mulheres, está acontecendo? Não, irmãos, só para vocês entenderem a mensagem, porque agora a aplicação é para todos. Todos. A aplicação deste texto não é apenas de como Deus agiu na vida de uma mulher enferma. Sim, como Ele pode agir em nossas vidas nos dias de hoje. É por isso que eu tenho o prazer de contar os testemunhos que Deus tem feito, os testemunhos aqui da igreja, dos irmãos da igreja, daquilo que Deus tem feito, porque Deus ainda age no nosso meio, é só crer. Quem aqui ainda crê em milagres? Quem aqui ainda crê em cura, libertação, restauração? Porque é este tema que Deus quer trabalhar em nossos corações no congresso que nós vamos ter. Se Deus quer trabalhar este tema nos nossos corações, é porque Deus quer curar pessoas aqui. Deus quer uma igreja sarada, curada, restaurada, restituída, transformada, renovada, pelo poder que é só dele, porque só ele é capaz de fazer isso. Então Deus quer fazer em nossas vidas nos dias de hoje. Se você observar o versículo 12, Jesus ainda vê quem está encurvado. Se você anda encurvada, se você anda encurvado, talvez não pelo um problema físico, mas um problema emocional, talvez um problema espiritual, talvez um problema relacional, quero te dizer com todas as afirmações do mundo, e certeza e fé, Jesus está te vendo. Porque no versículo 12 ele diz, e vendo a Jesus, chamou a si. Então ele não está apenas te vendo, ele vai te chamar. E talvez hoje é a oportunidade que Jesus está te vendo e te chamando. Dê essa oportunidade para Ele te curar. Espírito de Deus, que haja cura aqui neste lugar. Que haja restauração aqui neste lugar. Que haja restauração. Talvez você está constrangido, ou até relutando pela dor que você tem sentido. Neste momento, porque é algo difícil de se mexer, mas eu quero te dizer, Jesus está te vendo, e Ele quer te curar, Ele quer te curar. Ele chamou aquela mulher a si, filhinha, vou conjecturar, filhinha, receba a sua cura. Assim como aquela mulher, muitas pessoas estão sobrecarregadas,
Assim como aquela mulher, muitas pessoas estão oprimidas emocionalmente e espiritualmente. Assim como aquela mulher, muitos estão vivendo sem conseguir se levantar na vida, mesmo em meio à multidão. Jesus te vê, e Ele não ignora a sua dor. Pega essa palavra. Mesmo em meio à multidão, Jesus te vê, e Ele não ignora a sua dor. Você está aqui hoje, Ele não ignora a sua dor. Só Ele sabe profundamente o que você tem passado, quais são os seus dilemas, quais são as suas angústias, aquilo que tem mais te incomodado, te afligido, desgastado. Jesus te conhece, Jesus sabe quem você é, Jesus sabe o que você tem passado, e Deus tem sim investido em nossa igreja para que você pudesse alcançar de forma definitiva a sua cura. As mãos do Senhor estão sobre este lugar, para que você venha alcançar a sua cura. Jesus não ignora a sua dor, não ignora. E em segundo lugar, em Cristo há libertação real. Libertação real. Somente em Cristo há a libertação real. No versículo 12, continuando no versículo 12, ele disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Então Jesus tem a palavra da vida, Jesus tem a palavra da cura, Jesus tem a palavra que cura. Eu me lembrei do centurião de Cafarnaum, isso, que com apenas uma palavra o servo do centurião ficaria curado. Ele apenas acreditou e disse: Senhor, lance-te apenas uma palavra, porque eu creio que o meu servo será curado. Jesus olhou para os discípulos e disse: nem Israel vê algo tão grande assim, tamanha fé. Eu quero dizer para você que com apenas uma palavra, Jesus pode curar a sua casa, pode curar a sua família, pode curar quem você achar que deve ter cura da parte dele. Jesus pode lhe curar essa noite ainda com apenas uma palavra. Uma palavra. A palavra que ele disse àquela mulher: mulher, está livre da tua enfermidade. Creia nisso? Creia nisso? Há situações que não são somente físicas ou emocionais. Deus, Ele pode agir de forma profunda e completa. Um certo dia eu fui orar a Deus, e a primeira coisa que Deus me mostrou é justamente na área que Ele quer mexer. Eu gosto de contar isso aqui. Eu falei: não é possível. Todas as vezes que eu vou orar, Deus mostra justamente algo que Ele quer trabalhar, que Ele quer mexer, que Ele quer curar, que Ele quer sarar. Não é possível. Aí eu fui perguntar para o pastor Adonis: pastor, por que todas as vezes que eu vou orar, Deus mostra justamente aquilo que Ele quer trabalhar em minha vida? Ele falou: Deus é luz. O senhor não deve lembrar, mas eu lembro, pastor, guardei para a minha vida. Deus é luz, e nada que está em trevas fica diante da luz. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você se esconder atrás dessa deprê, ou dessa amargura, ou dessa angústia. Não adianta. Ou dessa enfermidade, ou dessa rejeição, não sei.
Eu quero te dizer que nada fica diante da luz de Deus. Deus é luz. Então, se Deus está mostrando para você hoje aquilo que Ele quer tratar hoje, deixe que Ele trate hoje. Permite a ação dEle sobre a sua vida hoje. Hoje eu disse a um amigo meu ali fora: meu amigo, eu sou muito transparente com você, cara. Então, se estiver passando qualquer coisa, estamos juntos. É só falar que nós vamos orar juntos, porque Deus quer trabalhar onde aquilo está em trevas no seu coração, aonde está escondido, aonde você não quer trazer para fora. Mas eu digo a você hoje: traga isso para fora. Não permita que isso te escravize. Não fique escrava e nem escravo dessa situação. Não fica presa e nem preso nessa situação. Traga para fora. Deixa Deus te curar. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ministrar. Deixa Deus derramar o óleo que cura. Deixa Deus. Não aceite viver preso. Não aceite viver presa ao que Deus quer libertar. Não aceite. Aquela mulher, 18 anos, sofrendo de uma enfermidade religiosa, vivia no meio do povo religioso, que teoricamente conhecia Deus, mas quando ela teve um encontro com Jesus, meu Deus do céu, quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, a vida dela nunca mais foi a mesma. Há quanto tempo que você vem caminhando com isso aí? Tenha um encontro com Jesus, definitivamente. E eu vou te dizer, que seja hoje, porque se o Senhor está nos entregando a mensagem, que seja hoje. Não aceite viver preso ao que Deus quer libertar. O tempo não limita Deus, porque o nosso Deus é ilimitado. O tempo, vou repetir, não limita Deus. O nosso Deus, Ele é ilimitado, atemporal. Ele opera no tempo e fora do tempo. Então permita que Deus trabalhe. No versículo 16, ali fala, a qual há 18 anos Satanás tinha presa esta mulher. Foram 18 anos de sofrimento, foram 18 anos de choro, de lamento, porque você imagina só uma mulher ficar encurvada, como que não deve ser a dor física também desta mulher, o peso que essa mulher não sentia. Às vezes a gente tem uma dorzinha nas costas, e a gente, fica reclamando dessa dor. Agora você imagina essa mulher, durante 18 anos encurvada, a dor que ela não sentiu. Foram 18 anos, ou seja, pode ser algo antigo em sua vida, que está te fazendo andar encurvada, ou encurvado. O que é? Pode ser um ciclo repetitivo,
que todas as vezes que você se depara com aquilo, meu Deus, voltou as mesmas dores, ou uma dor que parece ser permanente, que nunca se acaba. Há quanto tempo você tem convivido com isso, vivido com isso? Há quanto tempo? Eu quero te dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que cura. Pastor, você está dizendo isso para motivar a igreja? Estou, porque não é possível, dos milagres que nós já se deparamos aqui neste lugar, da ação de Deus sobre este lugar, dos simples detalhes lá dentro da sua casa, no meio da sua família, dos livramentos que você já teve, não é possível que ainda você não crê de uma forma profunda em um Deus que cura, em um Deus que liberta, em um Deus que sara, em um Deus que salva, em um Deus que restitui, que transforma, que te dá uma nova história. Não é possível, não é possível. Deus não trabalha limitado ao tempo. Em um momento, com Ele pode mudar a sua história. Em apenas um momento com Deus, Ele pode tirar você do cativeiro. Em apenas um momento com Deus, você pode estar livre das suas angústias, das suas rejeições, dos seus traumas, das suas decepções, das suas amarguras. O que tem te afetado? O que tem trazido dor para a sua vida? O que tem te enfermado? O que tem te incomodado? O que tem te afligido? Eu me lembro que quando eu tive um encontro com Jesus, existia algo aqui, subconsciente. Isso, pastor? Subconsciente. Algo no meu subconsciente, que todas as vezes que eu me deparava com algo relacionado com aquilo que me afligiu, que me machucou, que era a rejeição, todas as vezes que eu me deparava com algo parecido, pastor, parece que a enfermidade voltava. Os psicólogos de plantão depois podem me corrigir. Mas todas as vezes que eu me deparava com algo parecido, uma fala, um palavrão, uma forma da minha família me tratar, ou do irmão, de uma forma que o irmão falou comigo, ou algo parecido, o medo, todas as vezes que eu me deparava com aquilo, a enfermidade voltava. Mas quando eu tive um encontro com Deus, está aí, pastor, eu contei o que era. Quando eu tive um encontro com Deus, que era justamente aquilo, quando eu ajoelhava no chão, crente, tá, irmãos? Estou dizendo isso depois de crente. Me ajoelhava no chão, jejuava, orava, e aquilo vinha no meu coração, me incomodava demais. Foi aonde eu tive um encontro. Falei, Deus, eu preciso ter um encontro com o Senhor. Foi aonde Deus mudou e me tirou do cativeiro. E aqueles que eu achavam que eram culpados disso, não eram culpados, pastor.
porque a minha maior desculpa era caminhar com aquilo para poder acusá-los, dizer: não, foi eles, foi por conta deles, foi o ensinamento deles, foi a rejeição deles que fez com que eu me tornasse assim, que eu sinto essa dor hoje por conta deles, porque eu fui rejeitado lá na infância, então por conta deles, não tenho nada a ver com isso. Não, pastor, isso era o meu orgulho, que estava me impedindo de ter um encontro com Deus e de ter uma cura definitiva para sempre. Não é eles. Enquanto você achar que é eles, você vai sempre andar de forma encurvada. Você precisa ser livre. Jesus quer que você seja livre. E quando eu resolvi ter um encontro com Deus, aquela raiz que me aprisionava e que me aprisionou durante muitos anos, as dores que eu sentia no corpo, preste bastante atenção, no corpo, quando eu decidi quebrar, romper em Jesus, eu fui curado, pastor. Eu fui curado. Até quando você vai caminhar com este coração cheio de orgulho, preso por algo que é insignificante diante da grandeza do nosso Deus? Eu não sei se os irmãos estão me compreendendo, mas Jesus está te vendo. Ainda que você tente se esconder, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. E Deus quer restaurar, Fabi, Deus quer restaurar a sua posição. Você recebe isso? Ele pôs as mãos sobre aquela mulher. Ele pôs as mãos sobre aquela mulher. E logo, não foi no amanhã ou depois não. E logo, a mulher que andava encurvada se endireitou. Deus quer restaurar a sua posição, viu? Deus quer restaurar, porque Ele pôs as mãos sobre ela, e da mesma forma que Deus pôs as mãos sobre ela, Ele quer pôr as mãos sobre vocês, sobre você, sobre a sua causa, que só Ele sabe qual é. E logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Glorificar. É por isso que nós, como igreja, precisamos glorificar a Deus, glorificar o Senhor. Ela estava encurvada, passou a andar ereta, cabeça para cima, olhando para o céu, da onde vem o socorro. Deus restaura a sua dignidade. Deus quer restaurar a sua dignidade. Deus quer tirar você da posição da vergonha, fazer você olhar novamente para cima, fazer você andar olhando de cabeça erguida, mas olhando para o seu Senhor. Deus quer fazer isso em sua vida, mas tem um cuidado aqui, e eu te peço, tome muito cuidado com o religiosismo. O religiosismo. Lembra que Jesus chamou aqueles homens de hipócrita? Seus hipócritas. Daqui a pouco vocês vão soltar os seus animais para ir lá tomar água. Quem vale mais? Quem tem mais valor?
Você vem falar para mim que o sábado é o dia? Não, daqui a pouquinho vocês vão soltar os seus animais que estão na manjedoura, estão presos para tomar água. Você acha que eu não vou curar uma pessoa, uma filha de Abraão? Você acha que eu vou deixar de atender alguém? Você acha que eu vou deixar de atender alguém que vem até a mim? Você acha que eu vou desfazer de alguém? Seus hipócritas, tome muito cuidado com a religiosidade. O líder da sinagoga ficou indignado com a cura, tanto por conta do sábado e também porque era uma mulher. E vocês sabem que a mulher não tinha muita voz, né, pastor? Talvez nem tinha voz. Ou seja, é impossível, aliás, é possível estar na igreja e não entender o coração de Deus. O que eu quero dizer com isso? É possível você sair daqui hoje ainda cheio de orgulho no coração e com o coração cheio, petrificado, e achar que ainda não é momento. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Regras nunca podem ser maiores do que pessoas. Meu Deus do céu. Igreja, regras nunca pode ser maiores do que pessoas. Se nós como igreja começar a apenas valorizar as regras, as pessoas somem, porque o maior bem e o bem maior de Deus somos nós, pessoas. Uma pessoa me impactou com uma frase dizendo: não é por coisas, é por pessoas. Tudo que formos fazer, tudo que fazemos, tudo que iremos fazer, será por pessoas. É por isso que eu tenho me lembrado da libertação dos meus irmãos. É por isso que quando um irmão enfermo do fígado chega assim: irmão, estou enfermo do fígado, eu falei: para Jesus isso não é nada. Eu tenho um irmão lá que só tinha 50% de vida, e aos olhos humanos quase nada, e para Jesus ele teve 100%, e Deus honrou com 100% de vida, né, pastor Wilson? Então para Jesus isso não é nada, é vida. Irmãos, eu tenho irmãs lá cometidas do câncer que foram curadas, restauradas, leite do hospital, irmãs lá que estavam desenganadas pelos médicos, restauradas, curadas, irmãos lá deprimidos, dentro de um buraco, saíram porque Jesus pegou pela mão. Irmãos, lá na nossa igreja, irmãos, tem irmãos lá que não tinha para onde ir, hoje tem, porque Jesus restaurou a história. Então o nosso maior valor, a nossa maior motivação são pessoas. A nossa maior alegria é dizer: a nossa igreja tem sim esse Deus, aliás, é esse Deus que está lá, é esse Deus que cura, é esse Deus que restaura. E se você quiser eu conto aqui o dia inteiro testemunhos. Tem um irmão lá, contei esses dias o seu testemunho. Tem um irmão lá, meu irmão, está servindo ao Senhor, foi acometido 2 vezes, Deus sarou, curou, restaurou, hoje está servindo ao Senhor. São pessoas. Eu celebro a libertação do meu irmão, eu louvo pela libertação dos meus irmãos, eu me alegro em ver a libertação dos meus irmãos, eu me alegro em ver a salvação daquele que está perdido. É por isso que Deus tem colocado isso no meu coração. Só pessoas, Rodrigo. Esquece das coisas.
Esquece das coisas. Utilize as regras, mas não pode ser prioridade. A sua prioridade são pessoas. Utilize a igreja, utilize o espaço, mas utilize em prol as pessoas. É por isso que eu disse ontem aos adolescentes: põe um sorriso nessa cara, recebe bem as pessoas, porque o que vai ficar não são as luzes que piscaram, o que vai ficar é a recepção que eles receberam, é o abraço que ele recebeu, é o calor humano de verdade que eles receberam. Então são pessoas. Celebre pela cura do seu irmão. E já estou acabando. Outra coisa que eu quero que você grave no seu coração é que você tem uma identidade. Nós temos uma identidade. Quem crê nisso? E um dos maiores problemas do crente é que os crentes estão perdendo a sua identidade. Você tem uma identidade, e em Deus, aí é que você tem uma identidade. Jesus chamou ela, pastor, de filha de Abraão. É uma identidade. O que eu quero dizer com isso? Antes da libertação completa, Deus já te vê com valor. Então não é porque você está nessa situação que você não tem valor. Eu quero dizer que você tem valor, porque você tem uma identidade. Você é filha amada de um Deus Altíssimo, e você é filho amado de um Deus Altíssimo. Então você tem uma identidade. Você tem um pai. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem um Deus. Então, antes da libertação completa na sua vida, quero te dizer, você tem uma identidade, e por isso você tem valor. A sua identidade, crente ou não crente, não é a sua dor. A sua identidade não é a sua luta. Você não é a sua luta. Você não é a sua dor. Você não é o seu passado. Você não é a sua opressão. Você é quem Deus diz que você é. Guarda isso no seu coração. Vou repetir para gravar. Você não é a sua dor. Você não é a sua rejeição. Você não é a sua mágoa. Você não é as palavras ruins que você receberam. Você não é a opressão. Você não é a enfermidade que está aí. Você não é essa pessoa do seu ruim passado. Você não é. Você é quem Deus diz que você é. Quem Deus diz que você é. Quem você é em Deus. Quem você é. E Deus quer fazer algo maravilhoso. Por gentileza, os nossos cantores, nossa equipe de louvor. Irmãos, assim como aquela mulher recebeu a sua cura dentro de uma sinagoga, lá na sinagoga, estava tendo um culto lá, uma reunião. O que Deus não é capaz de fazer na sua vida hoje aqui? Aliás, Deus quer fazer algo na sua vida hoje aqui. Deus quer fazer algo em sua vida
hoje aqui. E Ele é glorificado, porque após aquela mulher ser curada, ela glorificou a Deus. E eu creio que você esta noite pode glorificar a Deus pelo que Deus vai fazer em sua vida aqui. Deus quer fazer algo em sua vida aqui. Deus quer fazer algo em sua vida. Não reconheça, aliás, reconheça a ação de Deus. Não trate algo que Deus quer fazer aqui na sua vida como algo comum. E viva em gratidão a Deus. Viva em gratidão a Deus. E a palavra de hoje nos chama a decidir. Ou você decide, ou você continua andando encurvada ou encurvado.